Jesus diz: segue a minha visão para a tua vida. Eu conduzo-te aos teus sonhos. 28 de agosto de 2015. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Claire começou: bem, perdoem, habitantes do coração. Lamento não ter publicado a mensagem ontem à noite. Acho que a culpa foi toda minha. Na verdade, sei que foi. Cheguei hoje à adoração e disse: Senhor, desculpe-me, estava tão distraída. Distraída? Distraída não é a palavra certa, mas sim distraída. São tentativas conscientes de impedir que publique mensagens. Faça disso a prioridade do seu dia e isso não voltará a acontecer. São tentativas conscientes, não circunstâncias. Perigo reconhecido é perigo evitado. Bem, como posso evitar isso, Senhor? Faz de mim a tua prioridade todos os dias. Eu sei que estás ocupada com um trabalhador na propriedade. Mesmo assim, deves voltar a concentrar-te em mim e deixar isso em segundo plano. Não precisas de te concentrar nisso. Deixa simplesmente ficar em segundo plano. Ok, desculpa. És fraca, Claire. Muito fraca. Mas onde sou fraca, tu és forte, não é verdade? Isso mesmo, minha querida. Apoia-te em mim. Mais uma vez, perigo reconhecido é perigo evitado. Ok. Vamos continuar. Agradeço-te. O quê? Não gostas que eu fale dos teus erros? Estás a arriscar-me, senhor. Não, estou a pescar um peixe grande. Queres dizer que sou suspeita? De modo algum, abre a tua boca e deixa cair as moedas de ouro. Há almas que aguardam esta mensagem. Estás a provocar-me. Sim, estou. Está bem. Sobre o que desejas falar, querido Jesus? Assim está melhor, Claire. Cada uma das minhas flores é única no seu perfume, aparência, enraizamento, solo e também nas suas necessidades de água e luz solar. Cada uma é tão única. Sem essa singularidade não haveria jardim, minha noiva. Juntos, vocês são todos o meu jardim, onde eu gosto de passear ao amanhecer e até ao meio-dia, quando as flores estão abertas, e à noite, quando elas se fecham e outras se abrem. Tu és uma das minhas flores noturnas. A diversidade é muito importante para mim. Ela serve ao vosso livre-árbitro e oferece aos meus filhos alternativas e infinitas possibilidades para a criatividade. Satanás tentou limitar essas possibilidades, encorajando as pessoas a se unirem e se submeterem ao jugo da conformidade. Essa é mais uma razão pela qual este canal é tão importante para mim. As pessoas aprendem a pensar por si mesmas e a não se adaptar às opiniões e regras dos outros. Estabeleci certas regras e elas são indispensáveis. Os meus mandamentos e palavras dão vida e liberdade. E ao mesmo tempo mantém a estrutura da sociedade unida. Uma sociedade baseada nas minhas regras para uma vida feliz e produtiva. Quando as pessoas rejeitem estas regras e as substituem por outras motivadas pela ganância, sensualidade e necessidade de controlo, essas regras tornam-se vinculativas e opressivas para o meu povo. Meus filhos, não se deixem subjugar pelas regras dos outros. Sim, vocês devem honrar aqueles que estão acima de vocês, mas somente se isso não estiver em contradição comigo. Eu lhes dei uma lei de liberdade. É uma lei que vem do meu espírito. Ela dá a vida, protege a vida e os conduz à realização de tudo o que eu determinei para vocês. A vossa individualidade é muito importante para mim.
e o desejo do meu coração que alcancem a plenitude de quem são em mim, para que todos os vossos dons possam ser aperfeiçoados e derramados sobre o meu corpo. Para esse fim vou conduzi-los por caminhos que nunca percorreram antes. Eu vos levarei ao deserto e falarei ao vosso coração, e eu vos trarei de volta às cidades e revelarei os movimentos do coração das pessoas. Eu convidarei vocês a saírem e servirem onde nunca serviram antes. Também os chamarei para o lugar tranquilo, onde teremos comunhão e produziremos frutos para o reino de Deus. Não temam o novo, não recuem diante das mudanças e não tenham medo do desconhecido. Em vez disso, busquem acima de tudo a minha vontade e sigam-me para onde eu os levar. Vocês nunca estão sozinhos, mesmo nos lugares mais estranhos. Eu estou lá com vocês. Isso deve confortá-los quando estiverem longe do conforto do seu lar. Muitos de vocês fizeram concessões em prol da segurança e do conforto, quando eu quis levá-los para um país tão diferente daquele que conheciam até então. Isso tornou a vida cansativa e desgastante todos os dias. Às vezes sentireis no vosso coração afeição por alguém ou por um determinado trabalho, e isso vos surpreenderá. Prestai atenção, pois talvez eu vos esteja a conduzir nessa direção. Prestai sempre atenção aos impulsos do vosso coração. Se ele se move com a vossa carne, restringi-o. Se ela se move com o seu espírito, segui-o. Como reconhecem a diferença? Em milhares de anos não alterei a minha voz. É uma impressão delicada, um perfume que permeia a vossa alma. Surpreende-vos e dizem: de onde vem isso? É doce e tranquilo. Gostaria de contar a todos como o Senhor me apresentou à música pela primeira vez. Fui fotógrafa profissional durante 25 anos, mas abandonei essa profissão quando me dediquei ao trabalho missionário. Sempre ouvi música, mas nunca imaginei que um dia eu mesma iria fazer música. E então casei-me com um músico e pastor. Cuidávamos de um amigo que tinha um teclado elétrico. Eu já tocava harpa e bandolim há algum tempo, mas apenas em orações e meditações, apenas por diversão. Nunca imaginei que o Senhor me levaria a compor e a arranjar músicas. Bem, na casa do nosso amigo, comecei a tocar teclado e de repente sons e melodias incríveis começaram a sair de mim. Isso foi tão intenso que o meu marido Ezequiel, que é um músico maravilhoso, interrompeu o seu trabalho, veio até mim e sentou-se ao meu lado, apenas para ouvir. É claro que fiquei muito envergonhada. Começamos a procurar o Senhor para descobrir se isso era um dom ou uma distração. Ele confirmou-nos repetidamente que se tratava realmente de uma nova direção. Aos 58 anos? Isso deve ser uma piada, Senhor. Mas não era uma piada. Ele estava a falar a sério. Lembro-me de sair do carro e entrar na entrada da casa dela, quando ainda estava na fase de tomada de decisão. E lá, aos meus pés, estava uma pedra em forma de um coração, com uma imagem nítida de uma pomba em outra cor de pedra. Era tão claro. Outra vez tivemos uma reunião de oração e senti que algo, como um cometa, descia do céu e aterrissava na minha barriga. Depois partilhamos as nossas visões e uma das mulheres disse: eu vi uma harpa dourada a cair do céu e aterrar no teu colo. Eu pensei: mas eu já tenho uma harpa. O que isso pode significar? Procurei o Senhor e perguntei-lhe o que significava essa harpa dourada. E tudo o que ouvi foi $3.500. Bem, eu cresci ouvindo música clássica e tinha expectativas muito altas em relação ao som de um violoncelo, violino ou flauta e queria começar a compor músicas com todos esses sons fantásticos. Começamos com o teclado Radio Shack, mas ele não chegava nem perto
do que eu ouvia quando era criança nos concertos de Orquestra Sinfónica de Chicago. Procurei o senhor novamente por causa da harpa dourada e um dia tivemos que ir a Albuquerque buscar a minha mãe no aeroporto. Tínhamos tempo suficiente para dar uma olhada numa loja de música profissional e quando entramos havia uma workstation teclado Roland Phantom de 88 teclas bem à minha frente. Uma workstation é fantástica. Tem centenas de sons diferentes e todos são de classe mundial, porque a Roland tem um padrão muito alto. É uma ferramenta de trabalho profissional bastante incrível. Aproximei-me para ver melhor e então vi a etiqueta do preço. Venda por mudança de casa. $3.500 em vez de $5.000. Eu disse, aqui estão os meus $3.500. Bem, poderia muito bem ter sido 5 milhões, de tão pobres que éramos, mas eu sabia no fundo do meu coração que essa seria a minha harpa de ouro. Fomos buscar a minha mãe, almoçamos e eu mencionei isso casualmente. E ela disse, quero ver. Então nós três fomos lá e demos uma olhada. Bem, a minha mãe, que tinha o seu próprio negócio, estava reformada e levava uma vida confortável. Deu um passo corajoso e disse, eu vou fazer o pagamento inicial. Tínhamos 30 dias para arranjar $3.400. Algo dentro de mim transbordava de alegria. Senti que aquilo era o início de algo muito especial. Bem, enquanto a minha mãe estava lá, fomos ao banco para pedir um empréstimo e fomos recusados em todos os lugares, mesmo com o nosso carro como garantia. A minha mãe ficou muito zangada no banco seguinte e invadiu o escritório enquanto o banqueiro me recusava e disse, esqueça, eu compro. Isso era definitivamente o estilo da minha mãe. Ela era implacável. Foi o início de algo que eu nunca imaginei que faria na vida. Fazer música? A fotografia era a minha vida. Mas música? Aos 58 anos. O Senhor realmente guarda o melhor para o final. E só como nota de rodapé, adivinhem o que estava desenhado na embalagem? Uma harpa dourada. Portanto, não tenham medo de novos territórios, novos sonhos e novas inspirações. Usem as promessas da Bíblia para reconhecer se algo é certo ou não. Acreditem em mim. Jesus rapidamente me faz desistir quando eu aspiro a algo que não é a minha tarefa. Mas quando Ele continua a dar-me coisas como o amor de Deus, o amor a Deus, o Espírito Santo e a orientação, sei que é realmente a sua vontade. Persiga isso. Lembro-me de quando voltei depois de o ter ido buscar. Vivíamos numa caravana com 6 metros de comprimento e olhei para o Ezequiel e disse, sabes o que isto significa, não sabes? E ele respondeu, não. Eu respondi, a casa abandonada na Rua Montoya? Vamos conseguir autorização para nos mudarmos para lá, porque o nosso teclado mal cabe na caravana. E foi exatamente isso que aconteceu. E estamos aqui há todos estes anos, 12 anos, para ser mais preciso. Quando falo de música, sinto o quanto sinto falta dela. Sinto mesmo falta de fazer música. Sim, esse é um exemplo clássico de como eu vos introduzo numa nova capacidade que reservei para vós. Senhor, o arrebatamento está tão próximo, mas parece que ainda vamos ficar aqui por muito tempo. Minha querida, o que eu começo, eu também termino. Segue os teus sonhos e tu os realizarás, no céu ou mesmo quando eu voltar contigo à terra. Tudo o que eu começo, eu também termino. Por isso não te preocupes. Não estou a dizer que ficarás aqui por muitos anos. Estou a dizer que cada dia é uma nova oportunidade e que nunca é tarde para seguir os meus passos enquanto eu te guio. Só de passagem, gostaria de dizer a todos que no céu há teclados e instrumentos e vamos usar todos os tipos de tecnologia. Portanto, não pensem que não terão nada para tocar no céu,
porque terão sim. E quando voltaremos à Terra, também haverá tecnologia lá. Naquele momento senti um pouco de autopiedade. Sussurrei: Jesus, com um tom de voz lastimoso e desesperado, enquanto os meus olhos se enchiam de lágrimas. Pensei em como sentia falta de cantar e tocar teclado, e queria dizer: Jesus, quando poderei voltar a tocar teclado? Mas ele interrompeu os meus pensamentos e levantou o meu queixo. Eu sei, não vai demorar muito de mais tempo. Eu sei e vejo o desejo do teu coração, mas por enquanto escolheste a melhor parte. Está a chegar até ti, não vai demorar muito mais tempo. Mas não posso encaixar isso de alguma forma? Sei que a minha agenda está muito cheia. Veremos, minha filha, veremos.